Olá, está no ar mais um Trajetórias. Nosso convidado de hoje é advogado, especialista em direito trabalhista e também o mais recente cidadão honorário de Porto Alegre. Saul de Melo Calvetti, muito bem-vindo ao Trajetórias. Obrigada pela participação aqui no programa. A honra é minha. Saul, o seu título de vereador foi proposto pelo vereador Airto Ferronato, do PSB. E depois de tantos anos morando na cidade, trabalhando na cidade, qual foi o significado dessa homenagem para o senhor? Para mim foi muito grande o significado. Me senti supremamente honrado e espero honrar esse título, porque não é fácil, é um peso, é uma responsabilidade. E como eu disse ontem, eu sempre militei politicamente em partido político. Nunca fui candidato a nada, mas sempre gostei de militar. E continuo militando. Talvez por isso é que o Ferronato tenha indicado meu nome. Mas eu fiquei muito satisfeito porque até um adversário de partido, como o Pujol, mais velho conhecido da advocacia trabalhista, esteve presente, falou, me homenageando. Isso foi muito gratificante para mim. Pois é, essa sua longa carreira, muito ligada ao direito trabalhista, começou aqui em Porto Alegre, mas o senhor é natural de Santa Vitória do Palmar, veio para cá para estudar. Eu vim para cá para estudar e trabalhar. Eu vim para cá com 16 anos, trazendo a minha mãe doente, que precisava consultar. Aliás, ela perdeu um olho na ocasião, até ela tinha uma infecção no olho muito grande. Pelotas, que era o lugar onde o pessoal de Santa Vitória corria para Pelotas, porque era mais próximo. E naquela época, o vapor Rio Grande fazia o trajeto Santa Vitória, Pelotas, às vezes ia ao Rio Grande, Jaguarão e Porto Alegre. Se levava mais ou menos 3 a 4 dias para chegar em Porto Alegre. E por terra se fazia pela praia, 217 quilômetros entre a Barra do Chuí e o Cassino. Mas a praia nem sempre dava passada. Comigo ocorreu 4 vezes de dormir no ônibus ou na caminhonete na praia, porque atolava e não saía. Geralmente o pessoal viajava com uma pá e uma tábua para poder sair do atoleiro. A minha mulher, guria ainda, com uns 15 anos, que ela também foi estudar em Pelotas. Santa Vitória não tinha ginásio. Chegou a ficar 4 dias no Farol, na praia, dormindo, ela e um grupo de moças, dormindo na casa dos faroleiros, que por ser fim do mês, quase não tinha um rancho para dar alimento para aquela gente. Mas o arroz funcionou e o feijão, né? Então era um período muito difícil muito difícil. De se chegar numa capital como Porto Alegre, né? Qual foi a sua primeira impressão ao chegar aqui, adolescente ainda? Eu fiquei fascinado. Eu tinha um primo que morava aqui, não um vereador, um outro. E a gente saía de noite, de dia também, porque nós estávamos parando na casa da minha tia. Então, a minha mãe estava cuidada pela minha tia, então eu tinha liberdade de sair, graças a essa tia onde nós estávamos parando. O que mais lhe impactou nessa vida nova, uma vida de capital, de cidade bem maior? Olha, o que aconteceu já aos 17 anos, que eu comecei a procurar pensão, porque eu não ia morar com a minha tia, que o apartamento dela era pequeno. E nessa procura encontrei amigos meus de Pelotas, que não eram pelotenses, eram de cidades da periferia de Pelotas, também procurando uma pensão para parar. E eu me lembro que numa semana nós paramos em 4 pensões, porque cada uma pior que a outra, tá? E a gente procurava, pelo menos, eu sou muito enjoado para comer, então a gente procurava que
tivesse um bifezinho, uma batata frita, um ovo frito na pensão para a gente sobreviver. E aí fomos morando em pensão até o casamento. Pois é, essa é uma história muito interessante sua. A sua esposa foi namorada lá em Santa Vitória ainda, vocês dois adolescentes. Sim. E juntos abriram um escritório de advocacia no final da faculdade. No final da faculdade. No meio dos anos 60. Entre tapas e beijos, nós nos namoramos 9 anos. Até porque eu precisava ter condições de sustentá-lo. E eu não admitia, eu era muito orgulhoso que o casado tivesse que ser sustentado pelo sogro. E não precisei, porque do salário mínimo eu fui melhorando de emprego e cheguei a ganhar bem até. Cheguei a ganhar sobrando dinheiro como propagandista. Propagandista de alguns laboratórios, éramos muito bem remunerados. Foi seu primeiro emprego aqui em Porto Alegre? Não, o primeiro emprego foi Companhia das Navegações da Lagoa, como datilógrafo, sem ser datilógrafo. Era uma firma que tinha ali perto da Praça da Alfândega, e trabalhei um mês, mas ali eu só ganhava o salário mínimo. Aí eu saí para ganhar uma comissãozinha como propagandista. Então aí melhorou, o salário mínimo era 1.800 e eu tirava uns 2.000 por mês. Bom, mas em pouco tempo eu saltei para 4.000, 5.000, e aí já folgou, né? Porque na realidade o salário mínimo daquela época ele era bom, ele dava para pagar casa, comida, cigarro, um cineminha por mês ou 2. Então o salário mínimo dava, não é como hoje que o salário mínimo não dá para sobreviver, embora haja famílias que a gente sabe que vivam com o salário mínimo, né? Foi um pouco essa noção de sobrevivência, de vivência em sociedade que lhe atraiu ao direito e ao direito trabalhista? Meu pai era farmacêutico, tinha uma farmácia em Santa Vitória, e eu fui criado para ser médico. Tanto que aos 11 anos eu estava assistindo cirurgia de apêndice, porque o médico que fazia a cirurgia era meu padrinho. Mas quando eu cheguei no científico, no quartel inclusive, eu rodei um ano. Porque eu não me dei com física, não me dei muito com química. E aí eu concluí que eu não queria ser médico. Meu pai é que queria que eu fosse médico. Aí eu achei que eu queria direito. E entrei na faculdade de direito. Aí quando eu estava fazendo direito, o meu pai ainda disse, não, se tu quer, eu volto a te sustentar, mas tu vai fazer medicina. Eu digo, não, pai, eu estou satisfeito com o direito. Não é problema de sustento, eu ganho meu sustento. Ele também não tinha condições de me sustentar mais, porque eu tinha mais um irmão. E então ele precisava sustentar o guri, né, que era mais moço que eu, 7 anos. Não tinha condições de me sustentar numa faculdade. Mas mesmo que tivesse, eu achei que o direito era... Da mesma forma, a minha mulher, ela primeiro fez filosofia, mas não gostou. Ele chegou a licionar uma vez, mas não gostou. Também queria o direito, e para o direito ela foi junto comigo. Pois é, e essa trajetória juntos dos dois no direito começou em 63, quando vocês abriram o escritório. Sim. A formatura em si, em direito na URGS, foi em março de 64. Março de 64. Um mês muito simbólico para o Brasil. Foi. Como é que foi esse início? Mas foi antes do golpe. Foi Sim, antes do golpe. O golpe foi no no fim final do mês, é o último dia do mês. E a nossa formatura foi no princípio, nos primeiros dias de março. E como é que foi esse início de carreira com esse clima político no Brasil? Bom, o início financeiro, eu tinha conseguido comprar um Prefé, era um carrinho, vamos dizer que fosse um Fuquinha, né? Mas um carrinho que incomodou para chuva, ele vivia estragado. E aí eu recebi uma indenização de uma firma que eu trabalhava, porque ocorria coisas na área de laboratório. Tinha firmas que não se importavam que o sujeito estudasse.
E outras firmas não queriam que a gente estudasse. Então, num dos laboratórios que eu trabalhei, o gerente foi muito camarada comigo, me deixou preparar o vestibular, disse, olha, tu leva essas amostras, visita os médicos e tu faz o teu horário como tu quiser. Se tu quiser visitar o médico que tu atende na Rua da Praia, mas na Rua da Praia é um horário que não te permite ficar estudando para o vestibular, tu vai visitar ele no fim da linha do Partenon, que ele tem consultório lá. E assim, eles deixou. Só que depois mudou a gerência e o outro camarada que veio não me propiciou nada, e ao contrário, recebeu ordem para fazer eu ir embora do laboratório, porque eles não queriam me indenizar. Naquele tempo tinha indenização em vez de fundo de garantia. E lá pelas tantas nós estávamos preparando o vestibular e eu não conseguia estudar por causa daquele clima no laboratório, né, querendo me voltar para a rua e tal. Eu aceitei uma negociação de 80% de indenização. E eu sabia que depois eu tinha facilidade de conseguir emprego. Naquela época não era difícil. Eu tinha um orgulho, eu nunca fiquei mais de 2 dias desempregado. Hoje é muito difícil isso, né? E passados muitos anos, eu era presidente da Caixa de Assistência dos Advogados e um colega veio me pedir, olha, o filho do fulano quer ser credenciado aí na Caixa, mas o fulano disse que foi ele que te botou para a rua do laboratório, ele está chateado, ele não tem coragem de falar contigo. Eu digo, tu diz para o fulano que eu vou credenciar o filho dele, porque o filho dele não tem nada a ver com o que ele fez comigo. Bom, o cara depois se derreteu comigo, né? Chorou o cara pelo telefone, porque eu credenciei o filho. E assim é a vida, né? Pois é, essa sua experiência muito próxima das pessoas, de uma certa forma, né? Porque logo que vocês abriram o escritório, vocês já tinham um sindicato como cliente, que era o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil. Quem é que te deu esses dados aí? Onde é que tu tiraste? Pesquisando a sua biografia. Tá. Efetivamente. Pois é. E isso eu devo a Darcy Melo, que era o presidente do sindicato na época, me dá essa oportunidade. E assim, de formado, eu já comecei a ter vários sindicatos. Eu tive os marceneiros logo em seguida, tive a Associação dos Funcionários da CE, que não havia sindicato naquela época, e fui aumentando minha carteira de sindicatos. Eu cheguei a ter 12 sindicatos. Essa relação com os direitos dos trabalhadores, com também essas garantias de sobrevivência a partir do trabalho que o senhor vinha falando até agora, numa década como a década de 60, em que muitas vezes o próprio direito trabalhista não era reconhecido. Como é que foi enfrentar esses desafios? Eu vou te contar uma pequena história. Eu fui o fundador da Associação dos Advogados Trabalhistas, a GETRA, que até hoje funciona, e no dia da fundação eu não pude comparecer porque nasceu meu filho mais novo. Mas eu estava num aniversário de criança e um senhor, para mim senhor naquela época, hoje seria um homem de 49, 50 anos, começou a me fazer perguntas. E eu desconfiei, porque nós fundamos a GETRA para ter um veículo de defesa, porque a ordem estava omissa naquela ocasião. A ordem aqui no Rio Grande do Sul estava omissa. E quando cessou aquela conversa, eu cheguei para o dono da festa, que era meu amigo, eu digo, quem é aquele senhor ali? Aquele é meu irmão. É coronel do Serviço Secreto do Exército. Digo, pá, que sorte que eu não falei mal do governo. Porque eu desconfio de tanta pergunta esse cara me faz. Bom, depois eu soube pelo irmão dele, que era meu amigo, que ele ia me chamar
para eu falar sobre essa associação. Então. Mas como ele conversou comigo no aniversário, não me chamou mais. O senhor falou no início do programa que sempre teve militância política, apesar de nunca ter sido candidato, não ter estado na linha de frente. Sim, nessa ocasião, antes dessa ocasião, porque foi em 1971, eu fui o fundador da Liga da Mocidade do Movimento Trabalhista Renovador, fundador e primeiro presidente. O Movimento Trabalhista Renovador era liderado por Fernando Ferrari. Hoje até o filho dele está escrevendo uma coluna na Zero Hora. O filho dele é economista. Filho do Fernando Ferrari. Então eu militei, cheguei a secretário do diretório, E isso eu fazia fim de semana, né, com a complacência da minha mulher que me permitia. Porque as mulheres reclamam muito quando você não dá nem o fim de semana. Né? Sua mulher não acompanhava a militância, então? Não, acompanhava dentro de casa. Ela sempre incentivou, nunca quis que eu fosse candidato. E ainda mais naquela época que os candidatos eram candidatos, num dia se elegiam e no dia seguinte eram caçados. Né? E de onde vieram as suas convicções políticas? Quais foram as suas referências na formação do ser político? Acho que da vida, né? Acho que da vida. Essas ideias pelas quais o senhor lutava quando jovem se mantêm hoje? Mantenho hoje. Mantenho hoje, até contrariado muitas vezes. Meu partido agora fez um voto que eu não gostei. PSB. Mas partido político não pode se pautar pela cabeça de 3 ou 4. Partido político é comum a gente discordar. E ontem, por exemplo, tinha lá na plateia 2 que foram fundadores comigo, em 1985. 2 deles que saíram, porque discordaram do partido. Eu não saí. Quando eu discordava do partido, eu me afastava. Até que eu via que, no momento, ele estava no rumo que eu desejava, eu ia colaborar. Então, meu pai sempre fez militância política, meu pai era do Partido Libertador. Então, desde pequeno, eu ouvia, a farmácia era um lugar de reunião política, e eu ouvia as pessoas mais velhas discutindo política, e eu sempre estava por ali. Aconteceu comigo um fato, era eleição, e não podia ninguém distribuir células, porque naquele tempo distribuíam células de propaganda a menos de 100 metros de uma urna. E eu vi que a igreja ficava a 60 metros de uma urna. E denunciei, eu tinha 10 anos, denunciei para o juiz. O juiz foi lá e tirou as células do padre. O padre ficou com ódio de mim. E eu até que simpatizava com a religião, mas eu não admitia que o padre estivesse se valendo da condição de padre para fazer protagonismo político. Né? Então, desde os 10 anos, eu me bafejava a política. E essa noção de cidadania também, né? De que o combate à corrupção Exato. Começa nas pequenas coisas, né? Agora, como esse cenário político influenciou também no crescimento do seu escritório? Porque eu imagino que nessas primeiras décadas vocês tenham ter tido uma série de cuidados para cuidar dos casos dos sindicatos. Tivemos muita sorte, porque eu cheguei a ter 12 sindicatos no meu escritório ao longo dos 50 e tantos anos de advocacia. E tinha gente, inclusive, que eram conservadores, dirigente sindical conservador, mas tinha gente que eram progressistas. E a militância não foi tumultuada. Né? Aconteceu de eu me desentender com um presidente de sindicato e largar o sindicato. Porque, para mim, não sei por que eu tive tanta sorte de conseguir sindicatos que eu não me preocupava em perder um.
ou 2. Eu conseguia logo adiante outros sindicatos. E o senhor atribui isso à competência jurídica? Eu não quero ser vaidoso, tá? Não quero ser vaidoso, mas eu me esforcei muito, estudei bastante. Minha mulher também gostava muito de estudar. No início da nossa vida não havia ganho suficiente para os dois fazerem um direito de trabalho. Ela começou fazendo desquite naquela época, não era divórcio, começou fazendo desquite, começou fazendo direito imobiliário, e só depois, quando eu fiquei muito cheio de serviço e se constatou que o que ela ganhava não representava nem 20% do nosso ganho, aí ela largou as consultorias que ela tinha e veio fazer o direito de trabalho junto comigo. Desde então, o seu escritório cresceu muito. Hoje vocês têm outros sócios, inclusive um dos sócios é um dos seus filhos. Um é um filho. Como é que é esse sentimento de... O outro é sobrinho da minha mulher. De continuar compartilhando esse ambiente, de ter passado também o seu conhecimento adiante? Olha, eu vou diariamente ao escritório, embora ultimamente eu esteja trabalhando pouquíssimo. Cansei, né? Aos 81 anos a gente sente necessidade de ficar mais em casa, de curtir mais os netos, levar um neto para a aula, trazer um neto da aula. Eu tenho 6 netos. Então eu já não milito mais, mas vou todos os dias. Vou todos os dias. E a minha mulher não quer deixar. Ela é fanática pela advocacia. Então ela está deixando aos poucos. Mas está custando. Ela ia deixar os 70, ia deixar os 75, ia deixar os 80 e não deixou. Além dos filhos e dos netos, o escritório é o grande orgulho da vida de vocês juntos? E nesse tempo que o senhor... Bom, foi a cidade que o senhor escolheu para ter os 4 filhos, os 6 netos. Desde então não saiu mais daqui. Como o senhor falou, são mais de 50 anos. Não, eu estou aqui há 64 anos. Exatamente, 64 anos, desculpa. Qual é a sua expectativa agora para o futuro da cidade? A cidade que o senhor conheceu trabalhando no início dos anos 60. A cidade precisa melhorar pelo menos o sistema viário, né? Tem 3 coisas fundamentais, né? A locomoção dentro da cidade, que está muito ruim. Eu ontem, saindo 45 minutos de antecedência da minha casa, eu cheguei em cima do laço. Viu? E outra coisa, a segurança está terrível. Eu não posso me queixar, porque todos esses anos que vivo aqui, que não deixo de sair de noite, ou de dia, ou de manhã, seja o que for, eu nunca fui assaltado. Mas meu neto, agora, poucos dias atrás, foi assaltado, queriam o celular dele, ele entregou. Então a coisa não está boa, né? Acho que é muito difícil um dirigente se focar só numa coisa, porque ele recebe reclamação de outra área. Mas acho que o nosso dirigente tem que se focar em 3 coisas fundamentais: segurança, saúde e mobilidade urbana. Isso é muito importante. Nesses anos todos, tem algum lugar da cidade que mais tenha lhe marcado, que lhe traga uma lembrança de afeto? Olha, eu morei de frente ao Parcão quando não era Parcão, era Campinho. E ali eu bati a bola com meus filhos, os 2 mais velhos. E é um lugar que eu até hoje frequento, porque eu moro mais ou menos próximo. E é um lugar que eu vi as árvores crescerem. Eu tenho muita simpatia e muita afinidade com aquela região ali. Bom, e agora no Conselho dos Cidadãos Honorários de Porto Alegre, imagino que o senhor vá continuar militando e conservando essa memória de cidade, né, da cidade que o senhor escolheu. Até porque eu não sei não participar. Eu, quando me envolvo numa coisa, agora eu vou ter que participar intensamente na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, que também me honrou com convite para ser irmão.
E aqui na Câmara de Vereadores, o que eu puder fazer. Tá certo. Saul, quero lhe agradecer muito a presença aqui no programa Trajetórias e mais uma vez, parabéns pelo título de cidadão de Porto Alegre. Muito obrigado. O Trajetórias de hoje termina aqui. A gente volta na próxima semana com mais um cidadão que ajuda a desenvolver Porto Alegre. Até lá!